Será que o Flash é tão poderoso assim mesmo? Com habilidades como super velocidade, intangibilidade e até mesmo viagem no tempo, ele deveria ser imbatível, certo? Mas então por que nas histórias ele muitas vezes acaba sendo limitado, derrotado ou só correndo por aí mesmo? Bora descobrir por que o herói que tanta gente diz que é invencível passa por tantos apertos assim. Mas e aí, será que o Flash é poderoso mesmo e fica sendo constantemente nerfado pela história ou ele só é fraco de verdade? Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd e bora bater um papo sobre isso. Eu já vou dar a resposta logo de cara porque tem muita coisa para explicar sobre isso ao longo do vídeo, mas antes eu quero deixar claro o objetivo desse vídeo. Eu não tô aqui para fazer um vídeo de o quão poderoso é o Flash e medir toda a extensão do seu poder. O objetivo é apenas ver se ele realmente é nerfado pela história e escrevem as coisas de uma forma que ele não parece tão forte quanto é, ou se ele só não é forte mesmo. E a resposta é simples. Sim, o Flash é nerfado, ele é muito poderoso, mas ficam nerfando ele. E eu sei que muito provavelmente alguém vai falar que isso de que ele ser nerfado não faz sentido. De certa forma eu concordo, mas bora lá. Primeiro, bora começar deixando claro que muitas coisas podem mudar de uma história para outra. Para quem não sabe, histórias em quadrinho não são como mangás, por exemplo, que você tem basicamente uma pessoa principal que faz ela do começo ao fim. A cada arco, às vezes até mesmo de um capítulo para outro, eles podem mudar, não só de desenhista, mas também o escritor. Ao longo de várias décadas com vários escritores, cada um adapta o personagem de uma forma diferente. Tem histórias em que o Flash é incomparavelmente mais rápido do que a luz, mas tem sim histórias em que ele pena para passar algumas vezes a velocidade do som. Isso aí é só uma questão de incoerências por conta desses vários escritores. E é por isso que eu não tô aqui para fazer uma análise de o quão forte é o Flash, principalmente por conta dessas incoerências. Eu vou explicar porque ele é sim nerfado, mesmo sendo muito poderoso, com base em performance. A gente não vai medir qual é o maior feito ou coisa assim. A gente vai ver a performance dele contra outros personagens. Dito isso, agora a gente pode entrar em uma parte um pouco polêmica desse vídeo. Basicamente, não acreditem em tudo que vocês veem pela internet. Eu sei que isso parece suspeito, considerando que eu também tô aqui na internet falando algo pra vocês, mas a questão é, questionem tudo, procurem, pesquisem, vão ler mesmo a história se quiserem. Muita coisa é tirada de contexto na internet. Não acreditem em qualquer imagem aleatória do Flash, por exemplo, perdendo de uma forma besta e a pessoa não te explica o contexto por trás daquilo. Então, por exemplo, não levem a sério quando alguém fala, mas o Capitão Frio parou o Flash, mas não consideram que naquela história o Capitão Frio estava com poderes de frio mesmo e não só uma arma, e ele tinha um campo de frio que desacelerava o Flash. Ou quando falam, mas o Batman acertou golpes no Flash Reverso, mas não explicam o contexto de que o Flash Reverso não estava entendendo o que o Batman estava armando e foi pego de surpresa. O Batman cravou um batarangue no pé dele, por isso ele conseguiu acertar um soco, o Flash Reverso estava preso. E ainda por cima essas pessoas não consideram outras histórias que mostram como os Flashes são infinitamente superiores ao Batman e que poderiam esmurrar ele sem ele perceber, ou coisas assim do gênero. Mas claro que a pessoa que só quer desmerecer o Flash só vai te mostrar o Batman acertando o Flash Reverso, não vai te falar nada de contexto e não vai te falar de outras situações, porque ela só quer mostrar que o Flash não é essas coisas todas, teoricamente. Assim como tem pessoas que só vão falar, mas o Flash perdeu para um dedo do Superman, e não vão lembrar que antes o Flash deu vários olés no Superman naquela mesma situação. Ele foi pego basicamente desprevenido, ele tinha desviado de um soco do Superman, mas o Clark foi esperto e levantou seu dedo para poder acertar aquele peteleco. E essas pessoas ainda desconsideram o fato de que o Superman oficialmente é um dos personagens mais rápidos da DC, não é como se ele fosse uma pessoa comum. Então o primeiro ponto aqui é esse, não acreditem em qualquer coisa que mostram pra vocês sem saberem do contexto ou coisa assim do gênero. Muitas vezes as coisas só estão sendo mostradas de uma forma distorcida. Mas claro, existem algumas cenas que são incoerentes mesmo. Bora lá, tem umas coisas que não fazem o menor sentido, mas isso daí seria voltar no tópico das incoerências entre histórias. Mas beleza, agora que a gente já abordou isso tudo, bora logo para exemplos de performance boa do Flash para eu poder te mostrar porque, sim, ele é muito poderoso, ele só é nerfado. E fica calmo que depois eu vou explicar por que eu considero ele nerfado. E só para deixar claro, nessa parte eu não vou falar só de um Flash específico ou só dos Flashes, vou falar de velocistas em geral porque, convenhamos, eles geralmente são comparados uns com os outros, lutam várias vezes e tem um kit de habilidades bem semelhante. Já pegando um exemplo que eu até citei, onde um Flash jovem e inexperiente dá vários olés em um Superman jovem e inexperiente e também dá um empurrão em super velocidade que manda ele voando pra longe, já é um ótimo exemplo de como o Flash conseguiria lidar com vários personagens muito poderosos, porque o Superman não é pouca coisa. A gente também tem ele vibrando sua mão e causando um dano considerável no Caçador de Marte, que também não é peixe pequeno, ou o Flash Wally West, que conseguiu manter o Superman vampiro ocupado, mandando milhares de socos sem parar nele e depois um soco com a potência de vários dos anteriores que mandou ele voando. Hunter Zolomon, o Zoom, lutou contra a Mulher Maravilha e mandou ela voando de um canto ao outro
outro do mundo com os seus socos, que inclusive a Diana chegou a comentar que doíam mais do que os do Superman. Óbvio que no final das contas o Superman conseguiria bater com mais força ou ao menos causar mais dano, e também sim, o Zoom perdeu essa luta. Mas só o fato dele conseguir fazer isso com a Mulher Maravilha e ter sido comparado ao Superman já é muita coisa. Eles são literalmente pesos pesados da DC. A gente também teve cenas tanto do Flash Barry Allen quanto do Flash Wally West conseguindo dar uma briga pro Anti-Monitor, que é um dos seres mais poderosos de toda a DC Comics, um dos vilões mais absurdos dela. E na Guerra dos Flashes a gente tem os Flashes Barry Allen e o Wally West atravessando com tudo uma parede gigante que foi construída pelo Lanterna Verde Hal Jordan. Eles atravessaram com tanta velocidade que explodiram a parede, que inclusive foi dita pelo Lanterna Verde que tinha uma frequência específica que iria desacelerar eles, e ainda assim eles passaram tão rápido que explodiram a parede, mandaram a Lanterna Verde voando, e ele comenta que aquilo quase destruiu o anel dele. Também dá pra citar aqui quando os Flashes foram enfrentar o Superboy Prime, e claro, todo mundo sabe do famoso soco de massa infinita. Então, como eu demonstrei aqui, por várias situações diferentes, que acontecem em várias histórias diferentes, ao longo de mais de 20 anos, porque algumas das coisas que eu mostrei são dos anos 90, outras são de histórias mais recentes, ou seja, sim, o Flash é poderoso, porque consistentemente ao longo de décadas a gente vê os Flashes ou outros velocistas enfrentando personagens extremamente poderosos da DC e muitas vezes tendo um desempenho bem satisfatório. Isso significa que eles são invencíveis? Não. Isso significa que eles vencem todos os pesos pesados? Também não. Mas sim, eles são poderosos, a gente vê isso toda hora, basicamente. E se você tá gostando desse vídeo até aqui, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder mais análises como essa no futuro. Mas agora voltando pro tópico, pegar cenas fora de contexto, onde por exemplo o Batman consegue acertar um soco em algum velocista, não é motivo para ignorar a consistência óbvia que existe no fato de que sim, os velocistas são muito poderosos. Dito isso, o que eu quero dizer quando eu falo que o Flash é nerfado? É simples, na verdade. Primeiro, vários heróis estão constantemente controlando seus poderes, e o Flash também faz isso, ele não usa todo o seu poder a todo momento. E como eu mostrei aqui, consistentemente, quando precisa, os Flashes são muito poderosos. Eles não usarem todo esse poder contra, sei lá, a galeria de vilões, o Capitão Frio, o Capitão Boomerang, não significa que eles são fracos, é só porque eles não vão atirar em um coelho com uma bazuca. Além disso, a gente tem situações onde uma fraqueza é explorada, como aquele caso que eu citei lá no começo do Capitão Frio com o campo de gelo. E também quem lê as histórias sabe que, apesar de os velocistas serem muito rápidos, muitas vezes eles estão agindo meio que no automático, eles não estão prestando uma atenção absurda nas coisas. E sim, eu sei que é uma justificativa meio besta, só que as histórias mostram que isso de eles não estarem concentrados e aí serem acertados acontece muito. E por último e honestamente o mais importante, conveniências de roteiro. O roteirista simplesmente cria alguma justificativa que muitas vezes nem faz sentido pro Flash não usar todo o seu poder, ou então não conseguir fazer coisas que ele deveria fazer. Por quê? Porque no final das contas, isso não é o mundo real, é uma história sendo escrita por alguém. Então essa pessoa vai escrever da forma que for conveniente para ela. E algumas coisas ficam estranhas mesmo, é uma questão de inconsistência nas histórias, mas como eu já mostrei, consistentemente, quando precisa, eles são sim muito poderosos. Mas como eu acabei de explicar, são constantemente nerfados e a gente não vê todo esse potencial toda hora. Mas claro, o Flash não é invencível e ele também tem as suas limitações e muitas vezes fica precisando de ajuda de outros heróis para fazer coisas que ele não pode fazer com o kit de habilidades dele. Mas ainda assim, os Flashes são sim muito poderosos. Mas me diz aí, o que você acha? Você concorda? Você discorda? Deixa aqui nos comentários também qual é o seu Flash favorito. O meu é o Wally West. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Se inscreve para não perder mais análises como essa no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.